me chamo Kelly Bot, sou ginecologista e obstetra. Seguindo na nossa linha de vídeos do Mãezinha é o Caramba, hoje eu convidei a minha amiga, fisioterapeuta pélvica e doula, Ana Lanz. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Kelly? Pra gente falar sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor. No parto, né, Ana? Vamos falar basicamente no parto, que já tem bastante coisa pra falar. E aí, Ana, te apresenta pra gente, por favor. Eu sou Ana Lanz, fisioterapeuta pélvica e doula, da cidade de Igrejinha. Bem-vinda. Obrigada. Sou mãe da Giovana e do Guilherme, casada. E sou apaixonada pelo trabalho, né? A gente ama trabalhar com gestantes. E durante o trabalho de parto a gente tem muitos desconfortos, né, Kelly? Muitos. É um processo, né? Desafiador. E vamos trazer algumas ferramentas hoje sobre como lidar com a dor, sobre como lidar com tudo isso durante o trabalho de parto. Muito bem, porque o método farmacológico de alívio da dor seria basicamente a analgesia, né? Algumas equipes hoje em dia usam óxido nitroso também, mas hoje não vai ser o nosso foco, né? O nosso foco hoje vai ser, então, nessa parte não farmacológica. Quando a gente fala na parte não farmacológica, Ana, eu vou citar aqui o que mais a gente tem, né, de evidência científica, né, que é basicamente massagem, imersão e calor, né? Esses são os 3 pontos ali mais importantes, né, dos métodos não farmacológicos e os que têm uma evidência científica mais robusta, né? A gente também tem acupuntura, musicoterapia, cromoterapia e tal, mas já com uma evidência mais baixa, né? E o que tu tens, amiga, pra falar pra gente aí? A massagem é poderosa, né? Poderosa. As gestantes que gostam de toque, porque na partolândia nunca se sabe o que a gente vai encontrar, tem isso também, né? Tem algumas que não toleram toque, tem outras que gostam. Quando elas gostam, a gente pode fazer massagens, principalmente na região lombar. Lombo sacra, lombo sacra, isso. Movimentos deslizantes. Quando o bebê tá muito alto, associado à contração, vai ajudar tanto no aliviador quanto ajudar o bebê a descer. A gente pode fazer uma apreensão aqui na pelve também, na parte superior, né? Sempre a mão quente, a gente faz uso de óleos para auxiliar nessa massagem, para deslizar. Vaselina no hospital a gente usa bastante, né? Então, pra estar aliviando essa dor. Sobre o calor, o chuveiro na bola é muito bom, né? Antes de tu entrar nas outras, deixa eu falar. Gente, massagem é uma coisa muito individual de cada um. E às vezes a massagem que tu não gosta num momento, não quer dizer que em outro momento ela não possa te auxiliar, né? A gente não pode ter nenhum preconceito, né? Durante o trabalho de parto. Por quê? Porque, de repente, a massagem, quando o bebê tá muito alto, ela não ajuda. Mas quando tá no estreito médio, ela já pode ser melhor. Ou quando tá na fase de transição, ou enfim, até no expulsivo. E às vezes a paciente, às vezes a gente vai testando, né, a massagem. Então tem paciente que gosta que a gente só coloque a mão, né, espalmada assim, e pressione, faça uma pressãozinha, né, ali. Tem paciente que gosta do rolinho, né? Tem paciente que gosta do dedão, né? Tem paciente que só gosta da mão parada ali, a mão quentinha do marido, né? Então tem muitas pacientes que tornam, inclusive, a equipe escrava na massagem, né? Porque elas não para, tá muito bom. A pessoa para de massagear, a paciente já diz, ai, não para. Só que é muito importante que a paciente sempre fale para a equipe o que tá bom e o que não tá, né, gente? Não é porque não é porque você pagou uma doula que é só pra essa doula te massagear, e aí de repente a doula tá ali te fazendo massagem, você pensa, ai meu Deus do céu, não tô gostando disso aqui, e não fala, né? Tem que falar, gente. Então, isso é uma coisa que eu falo para as pacientes no pré-natal, que assim, qualquer coisa durante o processo, né, do trabalho de parto, que não esteja te agradando, em qualquer momento tem que ser falado, né? O toque que tu não gostou, tu tem que dizer, não quero, não gostei assim. Gostei assim, né? Até o vento que a gente faz, né? Às vezes a gente leva um leque, fica fazendo vento. Às vezes as pacientes, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero. E tá tudo bem. E você tem que externalizar, então, né? Todo o desconforto e também tudo aquilo que tu gostou, né? E de repente aquilo que tu estava gostando em um momento, de repente já não gosta mais. A equipe jamais vai estar lá para ficar chateada, né? Por você dizer, não quero isso agora, ou enfim, né? A gente tá lá para servir,
né? A doula é a mulher que serve, né? A equipe de toda que está lá, né, comprometida nisso, digamos assim. Não só a doula. Isso aí. E dentro dos métodos, a gente também usa a... Tu ia falar do calor. Calor, antes, né? isso, calor. Bolsinha de água quente ajuda, né? Tanto no pubis quanto na lombar, ajuda muito. Mas o calor do chuveiro também ajuda muito. Também, né? E em alguns casos também a banheira, né? Que a imersão, né? Que a gente falou ali. A imersão, ela pode ajudar muito, né? Só que a gente tem que ver a realidade de cada maternidade, né? Adequar isso à realidade de cada maternidade. E também não esquecer que, assim, não é indispensável, né, gente? Então, a gente não é... Somos mamíferos terrestres não adaptados a parir na água, né? Mas a gente adaptou para ajudar. E isso, então, não pode limitar o teu parto, né? Porque às vezes, mas eu não tinha chuveiro, acabei não conseguindo porque não tinha chuveiro. Tem maternidade que não tem. Não tem né? Nada, nem chuveiro, nem banheira. Nem chuveiro, né? Quem dirá uma banheira. Aqui em Gramado nós não temos banheiras, mas nós usamos uma piscininha inflável, né? E aí a gente coloca uma lona transparente por cima que simula. Só que o importante é a gente avaliar que essa barriga fique submersa, né? Então não adianta a mulher tá lá, tiradona na banheira com a barriga toda de fora, né? O objetivo é imersão, então submersão desta barriguinha. Então a gente tem que encher a piscininha até um limite de água que fique confortável para ela com a barriga submersa, preferencialmente, né? Então, em tese, de nada me adianta muito uma banheira rasa, uma piscina rasa, né? E também não ter esse pré-conceito de que é indispensável, porque talvez esteja inacessível a você no momento do trabalho de parto, então tem outras formas, né? Também. Outras ferramentas. Outra ferramenta que a gente usa muito é a bola suíça, né? A bola de pilates. As bolas, né? A bola de pilates e a bola feijão, né? Isso. Bola feijão também, bola né? feijão pra corrigir posicionamento, né? Quando a gente deita Só mais que de ladinho. eu gosto de usar muito a de pilates no início, né? Quando tá no estreito superior. E a feijão ali mais no médio ou até no expulsivo, aproximando, né? Ali o joelho pra abrir a pelve, né? Quando a gente... O que a Kelly tá falando é que assim, quando a gente aproxima o joelho e abre o pé pra fora, a gente abre o ossinho ali a espinha ilíaca. E quem não tá entendendo isso, procura o vídeo anterior. Tem. Tá. A gente fez um com a Fê sobre fases do trabalho de parto, em que no final a gente usou as bolas, mostrou posições e mostrou como é cada bola. Então volta lá no vídeo fases do trabalho de parto e vai ter veja isso que a Ana tá explicando. E aí a gente aproxima, né? A gente aproxima o joelho e afasta lá embaixo. Então facilita a descida do bebê, né? Isso, porque abre ali o estreito médio, né, Ana? Isso aí. A gente tava falando então da bola. E a gente esqueceu de falar do mental, né, gente? Porque assim, o mental ele tem que estar preparado, né? Então, a dor, ela faz parte do processo, né? E a gente tem que ter noção de que essa dor não tá ligada a sofrimento, gente. Então, o que a gente mais escuta às vezes é o familiar que não tá bem, digamos assim, alinhado com a equipe, né? Ou enfim, às vezes até a parceria que tá lá, né? O parceiro que tá lá, a parceira que tá lá, que não frequentou o pré-natal ou as sessões de físio como deveria. E acha que a paciente está sofrendo e, ai meu Deus, vamos acabar logo com esse sofrimento, ela está sofrendo muito. Gente, não é sofrimento, né? Tem dor sofrida. A dor do parto, a gente costuma dizer que não é uma dor do sofrimento, né? É uma dor que tem um porquê. Isso já até parece clichê, né? Mas vamos falar. Não é dor sofrida, é uma dor que tem um motivo, né? É uma dor que vai te trazer o amor da tua vida, né? Ninguém morre da dor do parto. Então tem paciente que às vezes, mas eu costumo desmaiar quando eu tenho dor. Gente, no trabalho de parto, você está encharcada por uma onda hormonal de adrenalina e ocitocina que não vão te fazer desmaiar, não vão te deixar desmaiar, tá? Ninguém desmaia no trabalho de parto. Isso é fato. Às vezes a gente desfalece, né? Às vezes a gente tá com tanto sono, tá tão cansada que dá umas dormidinhas. Mas desmaiar, ninguém desmaia. Não durante o trabalho de parto, né? E a questão da dor, né? A gente sempre fala, cada contração a mais é uma a menos. Exatamente. A gente sempre vai usando palavras afirmativas durante o trabalho de parto. Não é hora de sair soltando piadinha, não é hora de sair falando merda, né, Kelly? A gente tem que ter um cuidado muito importante, muito
crítico quanto a isso, porque já vi trabalho de parto involuir, estagnar, né, por piadinha do marido. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Se teu marido não tá alinhado, fica com a doula, fica com a físio, leva uma amiga, né? Se o cara não dá... Eu já tive paciente que não pariu com o marido. E graças a Deus, porque eu já tive marido que atrapalhou muito. Eu já tive paciente que não pariu com o marido. E eu fiquei meio chocada, assim, a primeira vez que aconteceu. E aí, quando ele foi na revisão de parto, eu entendi tudo. Eu falei, graças a Deus que ele não tava, né? Porque não tá alinhado, né? Enfim... então, o mental, ele é muito importante, né? A paciente, ela tem que entender que vai ter a dor, que a dor é bem-vinda, que não é sofrimento, e a gente também, é clichê, mas encarar as contrações como ondas, né? Que vão e vêm, e vai ter um início, um pico, e vai diminuindo, né? Então, grande parte do trabalho de parto a gente está sem dor. Na maior parte do trabalho de parto a gente está sem dor, né? E aí sim a gente tem as contrações, mas na maior parte a gente está sem dor. Então lembrar disso. E nunca tomar nenhuma decisão no meio de uma contração, né, Ana? Então eu já cansei de ter paciente suplicando por cesárea, analgesia, dizendo que não vai conseguir no pico da contração. E aí eu digo, não, só respira, só respira. Respiração é outra coisa que a gente vai falar. Só respira, esquece, não fala nada, né? Porque nada pode ser levado em consideração num pico de uma contração, né? É um pico máximo de dor, né? Então ninguém vai conseguir, ninguém acha que vai conseguir ali. Quer dizer, grande maioria acha que não vai conseguir no pico da contração. E passou, ótimo, a paciente volta a ter, digamos assim, né, sanidade mental para seguir no processo. Mas o pico da contração é enlouquecedor, né? Então, nunca aceitar quando a paciente diz... não, agora deu, eu quero cesárea. Tá bom, vamos chamar a equipe. Não, gente, espera passar a contração, conversa com a paciente, alinha tudo, volta, né, a tomar as rédeas do seu parto, né, assumir a questão toda ali, né, guiar o parto, ele é animal, ele é visceral, então a gente vai ter muitas sensações ali e a dor é uma delas, né, e a gente tem que saber que faz parte. Faz parte do processo. Quando a gente não tem contração, a gente é feliz, né? Eu passei por 2 experiências de parto que me motivaram a estar trabalhando na área hoje, né? Eu tive um parto anormal com tudo, o pacote completo da violência, eu tive um parto totalmente respeitoso. Então, isso nos motiva a cada vez mais mulheres poderem parir em paz, com dignidade, né, Kelly? Eu já te falei muitas vezes, eu acho lindo o propósito do teu trabalho. Porque tu deixa a mulher se entregar e o parto é um momento de entrega, né? A gente tem que vivenciar cada minuto daquela experiência, que é muito doida, mas é muito boa, né? E a dor, ela faz parte do processo, ela nos transforma. A gente vira a mãe leoa, né? Então, isso faz parte de quem a gente é e quando a gente passa por esse processo, a gente, nossa, eu sou capaz de tudo. E se não der certo também, isso é um papo pra outra hora, né? Tudo bem, mas essa sensação de estar no pódio, de vitória com o bebê no colo, é um dos motivos pelos quais a gente luta pelo parto, né? Também é muito satisfatório, né? Sensação de vitória, assim, de dever cumprido quando aquele bebê tá no colo, né? É lindo. É muito bom. O que mais? Então a gente estava falando do mental, da massagem, do chuveiro, do banho de imersão e cuidar do tamanho da banheira, né? Submersão de barriga, a compressão de quadril que tu havia dito, o TENS. Então, eu sou fisioterapeuta, tem muito físico que vai brigar comigo, mas eu particularmente não gosto dessa ferramenta porque ela é uma corrente superficial, né? Já tive pacientes que me pediram pra colocar, é uma corrente, é um choquinho, tá? Aquele da físio que é aliviador. Só que a maioria das pacientes até agora que eu coloquei não é um negócio prático. Por mais que seja um TENS portátil, tem alguns específicos até pro trabalho de parto, a grande maioria não pode ir pro chuveiro, não pode entrar na água, tem que estar cuidando por conta dos fios. Fica amarrada, né? Tipo, eu tô aqui com... Fica amarrada, né? Então tu não consegue ficar muito livre, não consegue te movimentar. Eu acho que talvez o TENS, ele possa ser uma ferramenta na fase de transição, né? A fase de transição, que é a fase mais enlouquecedora. Não vejo motivo também para ficar usando TENS ali na fase latente, nem pensar, né? Enfim, fase ativa inicial, enfim, se a paciente referir muito desconforto, é uma ferramenta, né?
mas talvez seja uma ferramenta melhor para a fase de transição, que é a fase mais enlouquecedora. Não sabe que fase é essa? Vai no vídeo de fases do trabalho de parto e descobre. Porque esse vídeo é de outra coisa. Mas, gente, fase de transição é aquele momento que a paciente fica enlouquecida de dor, justamente por ser o prévio ao expulsivo, né? É o momento em que a cabeça do bebê chega ali no sacro, então é osso com osso, então o desconforto é muito maior, né? A dor é maior, então às vezes pode ser o momento de lançar a mão dessa arma aí. É a famosa hora da covardia, A né, hora da Kelly? covardia, da fuga, do medo. E que algumas não têm, né? Tem algumas que estão tão focadas, tão obstinadas ali, que vão ali da ativa pro expulsivo sem entrar na transição, né? Mas a maioria passa por essa. Passa. E aí a gente tem então as bolas que a gente falou, né? A bola feijão, bola de pilates, a bolsa de água quente. Massageadores, Ana, tu costuma usar algum massageador? Não. Mão mesmo? Mão mesmo. Eu sou muito da mão, né? Então eu gosto muito da mão, às vezes até o cotovelo. Mas os massageadores, o que a gente tem que cuidar? Aqueles que a gente vê de pistola, eles são muito fortes pra essa hora, né? Então eles têm uma vibração muito Eu forte. já tive paciente que pedia pro marido massagear tanto que ela tava toda roxa no outro dia, né? E também tem que ter um cuidado com a bolsa de água quente, né? Na verdade, melhor do que bolsa de água quente seria a manta térmica, né? Porque a bolsa de água quente pode dar acidente. Eu já vi, não foram poucas vezes, eu já vi queimadura com a bolsa de água quente, né? Então, às vezes ali na hora da dor, tá com tanta dor que nem sente que tá tão quente. Então, eu já tive paciente, talvez ela lembre, vendo isso, ela fez uma queimadura, ela fez uma bolha enorme na barriga, que assim... E na hora que eu entreguei a bolsa, eu falei, olha, tá muito quente, cuidado. Só que ela tava no chuveiro, e eu acho que ela ficou ali e ela fez uma bolha. Então, ela teve o parto normal, sem laceração nem nada, não tinha dor no outro dia, só que no outro dia tava morrendo de dor por causa da bolha que ela fez na barriga. E na hora a gente viu, assim, deu uma bolha, levantou, foi horrível. Então, tem que ter esse cuidado, gente. Acupuntura, moxa bustão, é uma possibilidade, né? Baixa evidência. Baixa evidência, né? Quem já tá... A acupuntura eu acho que funciona melhor pra quem já gosta dela, né? Já costuma usar. Porque às vezes é complicado, a paciente já tá com dor, aí chega ele cheio de agulha, não vai querer muito. Eu vejo o paciente fazer queimadura com a moxa, tu acredita? Sim, porque ela vai se movimentar até durante a contração. Paciente, porque chega pra mim, às vezes, a gente usa acupuntura no consultório, sim. Até a gente usa bastante, porque, enfim, né, é melhor do que nada, né? E pra algumas que realmente gostam, funciona muito bem. Eu vejo, às vezes, a paciente voltando pro consultório depois de fazer acupuntura, moxa, enfim. E aquelas que chegam com a queimadura da moxa, eu já sei que vão parir. Essa menina é louca. Se ela aguenta a dor da queimadura da moxa, ela vai parir rapidinho, esse bebê sem problema. Vou te dizer, todas que chegaram, eu já tive umas 5, chegaram queimadas da moxa. Moxa é como se fosse um incenso grosso, que se coloca em alguns pontos. Para ativar trabalho de parto, a gente usa aqui assim. No minguinho também se usa. Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre acupuntura. E aí, recentemente, eu tive uma paciente que ela tava com as 2 pernas queimadas. Com a moxa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Essa mulher é uma máquina. Uma potência. Né? Uma potência, né? E realmente, as que vêm com a queimadura da moxa conseguem... Já sabe, é fichinha. É fichinha. A dor do parto é fichinha. Mas enfim, né? A acupuntura é uma possibilidade. E a gente tava falando da respiração, né? A respiração, técnicas de respiração. A respiração é o nosso maior aliado, acho que pra vida, não só pro trabalho de parto, né? A gente começa ensinando as crianças, né? Então, assim, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, contraindo o abdômen. Não é força de cocô que a gente faz durante o expulsivo, né? A Kelly tá muito bem orientada quanto a isso. Ela paramos de pedir força de cocô, mãezinha. Graças, né? Mas eu já fui dessas. Foi o que eu aprendi na residência. Porque o que acontece? Quando a gente pede a força de cocô, assim como na banqueta, a gente já conversou sobre isso também, né, Kelly? A gente faz uma pressão muito grande nos levantadores do ânus, que é uma musculatura que fica mais pra trás, né?
Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que relaxar o assoalho pélvico. É muito mais importante que a gente tenha o relaxamento para a função do que a contração em si. Então o que vai contrair, o que vai trabalhar junto com a respiração é o abdômen, né? Ativar bem essa contração abdominal. Porque o útero, quando ele tá na contração, ele tá espremendo em cima para empurrar o bebê para baixo. Se a gente faz movimentos como flexão de tronco, que é tu levar a barriga para frente, a gente vai estar prejudicando, a gente não vai estar ajudando o nosso corpo, né? Então, na parte da respiração, quando a gente puxa o ar, solta, vocalizando, né? O A ajuda muito também. A vocalização ajuda a abrir vagina, né, gente? E o A, né? É o que mais ajuda. Sabe o que eu costumo dizer pra elas trabalhar a vogal? Tem gente que trabalha melhor o A, I, O, U. Eu vou dizendo, vocaliza todas as vogais pra ver qual que tu prefere. Mas vocaliza. Não, me ajuda muito, né? Uma das violências que eu sofri foi, né? Fica quieta pra não acordar o hospital inteiro. Sim, meu Deus, que gritaria é essa? Né? Pô, tô no lugar certo pra gritar, né? É isso Às aí. vezes eu pensei, acho que eu acordei todo mundo. Eu digo, amor, tá no lugar certo. Só pela gritaria. Adoramos. Grito, cocô, faz tudo parte do processo. Vômito, às vezes rola também, faz parte. E é muito importante a gente treinar a respiração desde a gestação, né? Na verdade, como a gente já falou... Treinar a respiração minimiza a ansiedade, né? Causa relaxamento. Então diminui a ansiedade, relaxa, ajuda sempre. Desacelera os batimentos cardíacos, né? Oxigena melhor tanto pra mãe quanto pro bebê. E em hipótese alguma... Respiração de cachorrinho, ou né? Segurar a respiração também durante a contração. Durante o expulsivo a gente não segura a respiração, porque a gente diminui o fluxo sanguíneo pro bebê. E a gente também vai estar correndo risco até de estourar vasinho na face, enfim. Mas às vezes acontece, né? Sim. Depois no pós-parto, às vezes as pacientes vêm, nossa, eu tô com umas manchas, eu digo... Relaxa, é a força que tu fez pra parir. É como quando vomita, né? Às vezes a pessoa vomita, fica toda marcada, é a mesma marca. Que mais? Gente, eu deixei uma coisa aqui que a gente tem que fazer a educação perinatal, né? A educação perinatal, ela começa no pré-natal, né? Na físio, então a gente leva o parceiro junto justamente para que ele não fique no trabalho de parto com aquele olhar de pena, né? Então a gente não quer um acompanhante que fique ali olhando pra gente com pena, como se a gente estivesse sofrendo, como se, enfim, a gente estivesse sendo exposta a uma coisa ruim, né? É uma coisa boa. É uma coisa boa, é natural. Nossas avós pariam assim, né? Se cesárea fosse melhor, teríamos vindo com um zíper na barriga e não com uma vagina preparada para o parto, né, Ana? Então, educar o acompanhante. E aí, por vezes, a gente tem acompanhantes muito desrespeitosos. E não por mal. Nenhuma avó vai estar lá para atrapalhar. Na cabeça dela, ela tá lá para ajudar. Mas ela tá lá atrapalhando. Então, quando as pessoas me perguntam, quando que eu chamo os avós? Eu digo, depois que nascer. Não chama antes. Nem avisa que tá indo pro hospital. Se tá com 39 semanas, mente que tá com 37. Para não incomodarem. Por quê? Porque eles não fazem por mal, eles estão preocupados, mas na ignorância deles, eles atrapalham o processo, né? Nem sempre a ignorância é uma bênção. Então, ou prepara a família, né? Prepara a família toda. Lá na Dona a gente tem esse hábito de chamar a família toda. Eu sempre digo, tanto para consultoria de amamentação... Avó, papagaio, periquito. Isso aí. Para que todos estejam alinhados com o desejo da mulher, com o processo, para que eles tenham conhecimento de como que é. Já teve um parto que eu assisti que o marido estava viajando, a mãe foi acompanhar e a mãe não vai querer ver um filho passar dor. É difícil, às vezes uma avó pariu 10, mas não consegue ver a filha passar por 1 hora de contrações, né? É difícil. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Nesse caso a gente convidou a mãe a sair um pouco da sala, dar uma volta, daí a gente recalculou a rota e deu tudo certo. Eu já tive avós que realmente atrapalharam muito o processo. Eu já tive avó que ficou dentro da sala, assim, roendo unha, visivelmente descompensada. Então atrapalha o processo, né? Desmotiva, Eu já tive avó na porta, batendo, né? Ou, enfim,
me olhando com cara torta. Eu lembro que eu tive uma, ela até tá grávida de novo, talvez ela lembre, que no primeiro bebê dela, ela pariu, mas ela me disse, Kelly, não dá bola pra minha mãe. E eu pensei, por quê? Quando eu saí, eu entendi. A mãe dela tava com uns olhos, assim, pra mim, tipo... Olha, mas qualquer coisa cesárea, né? Eu disse, sim, depois da... Olha, eu digo, às vezes, eu vou cuidar como se ela fosse minha filha, fica tranquila, né? Então, né, tentar desmistificar um pouco esse tabu da dor, né? Do parto como algo inalcançável. Porque é o normal, né? É o natural. Nosso corpo foi feito pra isso. Então é importante educar a família toda, né, gente? E não levar a família toda normalmente. Não, no parto eu já sempre digo, ó, faz uma lista de transmissão. Depois que nascer, tu pega e manda fotinho pra todo mundo. Nasci, cheguei bem, nananã. Pronto. Não, depois que nasce, às vezes eu fico dizendo, já mandou foto pro grupo da família? Já mandou foto pro grupo da família? A gente quer avisar, mas depois, né? Porque senão antes atrapalha. Às vezes eu fico até agoniada, digo, tu ainda não mandou foto pro grupo da família? Ou às vezes a gente vai tirar foto, tapa o peito aí porque vai atrapalhar, não vai dar pra mandar pro grupo da família essa, tapa o peitinho, fecha a perna, né? Porque a gente quer, a gente não é mal, né, Ana? A gente quer informar todo mundo, mas no momento certo. No momento certo, exatamente. Para que não tenha problemas esse trabalho de parto, para que seja tranquilo. Quando a gestante está tranquila, parindo, o trabalho de parto flui. Se tá gerando ansiedade externamente ou nela mesma, às vezes não rola, né, Kelly? A gente tenta de tudo, ou o processo fica mais longo, fica mais difícil. A parceria tem que estar muito preparada, né? Eu já tive marido que visivelmente estava transtornado ali no momento do parto. E a gente, infelizmente, teve a pandemia, né? Então, a gente teve muitos partos que apenas o marido era o acompanhante. Então, com certeza, perdemos possibilidades de partos normais por causa disso, né? Falta de preparo. Então, eu já tive marido que estava ali e descompensando, né? Claro, a gente tem dificuldade em ver a pessoa que a gente chama passador, né? Principalmente quando a gente não tem a informação. E eu lembro que um especialmente me olhou assim, ai, olha, eu trabalhei essa noite já, eu tô cansado, a gente não aguenta mais. Eu falei, ai, tu trabalhou essa noite, tá cansado? Vamos levar ela pra cesárea, né? Vamos abrir a barriga dela porque tu tá cansado. Então, gente, que isso, né? Vamos olhar, né? Enfim, empatia, integral, né? Integral, né? Então tem que ter educação perinatal. Muita doula faz isso, né? Aliás, a doula é que é a profissional que tá ali no ambiente para cuidar do ambiente, né? De tudo ali, né? Então, da música, do vento, do outro acompanhante ali, né? Então, a doula meio que comanda. Música também é uma coisa que não vai aliviar a dor, mas que a gente utiliza ali no trabalho de parto. E que, por vezes, a paciente já não quer mais, né? Uhum. Chega um momento que a paciente não quer mais música. A música, ela funciona ali, mas é no início, né? Quando já tá na partolândia, no máximo um instrumental, porque às vezes tira o foco, né? E a questão da música é muito, muito aleatória, né, Kelly? Eu já tive uma gestante que ela pariu com Metallica. Eu já tive paciente que pariu com Maranata. E eu já tive uma que pariu com Chopin. Agora teve uma com Beethoven. Mas, gente... Então, o estilo é muito importante a gente preparar a playlist também, né, Kelly? Sim, de acordo com o que ela gosta, né? Eu sempre peço para as pacientes montarem uma playlist com calma durante toda a gestação, com músicas que gostem, nenhuma música que agonia, ou enfim. E, às vezes, no dia do trabalho de parto, tu pode ter feito a playlist, pode ser que tu não queira escutar nada daquilo também. Então, eu tenho uma playlist, sabe, ali no Spotify? Parto Humanizado, doutora Kelly Bott. Eclética, tem louvor, tem funk, tem sertanejo, tem pagode, tem de tudo, né? Eu teve uma até, inclusive, que não era de uma família religiosa e nasceu no meio de um louvor. Mas na hora eu até perguntei, quer que eu passe? Né? E ela falou, não, eu fui criada talvez ela lembre. Fui criada num colégio de freira, vai até me remeter a isso. Só que o marido não era religioso. Aí depois o marido ficou tirando onda, né? Que a menina, depois a nenê, ficava sempre com as mãozinhas assim, coisa de recém-nascido, ele dizer que era porque ela tinha nascido com louvor. Não, gente, não era. Não influenciei assim. Mas teve. E aí eu tive uma, essa do Maranata, na hora do expulsivo, ela dizia assim pro marido,
Ela tinha 2 prévias, inclusive, foi lindo. 2 cesáreas prévias, e aí ela pariu na água o filho, que ela não sabia se era menino ou menina, foi uma loucura. Mas eu lembro que ela só dizia assim, põe Maranata, põe Maranata, põe Maranata. E o caralho, o que é Maranata? Aí eu lembro que tava com a Aline ainda, Doula, e eu falei, o que é Maranata? Acho que a Aline é evangélica. E a Aline, eu acho que é a volta de Jesus pra Terra, Maranata quer dizer... Tu também, né? Maranata quer dizer isso, né? Então é isso aí, olha só. Volta de Jesus pra Terra. E a paciente, põe Maranata, põe Maranata, põe Maranata. Gente, que isso? É a música. É a música. Então, pode ser que vocês curtam música ou não, tá tudo bem. O importante é ter ele, né, organizado. Eu só queria fazer um adendo em relação ao banho de imersão, tá? Que, enfim, eu fui relendo algumas coisas aqui e eu acho importante a gente lembrar que o banho de imersão, ele é indicado já na fase ativa, óbvio, e a partir de 3 centímetros, porque ele pode prolongar um pouquinho o TP, né? O trabalho de parto, se ele é iniciado muito no início, tá? E que a massagem, então, no caso, ela é mais eficaz para o alívio da ansiedade, dor e estresse, sendo mais efetiva para reduzir a dor quando utilizada no começo da fase latente. E que a aromaterapia, ela pode ajudar diminuindo a ansiedade e o medo, né? Então, a gente usa mais aromaterapia nisso, assim, não vai ter nenhum milagre rolando ali no meio, né, com aquele difusor, mas ajuda. Lembrando que o difusor, quando utilizado, ele difunde para todo mundo, né? Então não dá para querer chapar a galera ali de lavanda. E se tiver uma doula grávida no primeiro trimestre, é melhor não usar, né? Porque a lavanda é contraindicada ali no primeiro trimestre. Então tem que ter só essa noção, esse bom senso quando utilizar os óleos essenciais, porque óleo essencial ele é uma ferramenta bem importante para algumas pacientes, dá até dor de cabeça e náusea quando utilizado demais, né? E eu também quero deixar só uma orientação que é cuidar para não botar o óleo essencial na água quando o bebê estiver próximo de nascer, tá? Porque senão ele vai ficar ali boiando, ele não vai ficar diluído na água, né, gente? Porque é um óleo, então ele pode ficar em contato com a pele do bebê e não é o ideal, tá? E sobre os óleos também, eu gosto muito de usar o peppermint. Ai, adoro. Pra fazer o bafinho. Só que só se usa no trabalho de parto. Sim. Peppermint não é ideal utilizar na gestação. É só pro trabalho de parto. A gente usa porque o nariz, às vezes, ele dá uma... Entupida, congestão. Então ele ajuda a dar um... Peppermint abre a alma, né? Eu adoro. Eu uso no banho. Só que daí eu usava no banho com as crianças. E aí uma amiga nossa que trabalha com óleos, ela me disse, a Paula, não pode usar com criança, tem que usar o Spearmint, né? Com criança. Então eu mudei. Mas eu tacava Peppermint nas crianças. Tem até aquele, é o Brief, né? Isso O rolãozinho que é pra criança, que é bem bom. Os óleos essenciais a gente pode usar de várias formas, né, gente? No difusor, que vai ficar no ambiente, então cuidado, né? Porque pode daqui a pouco nausear, dar uma chapada no outro, né? Porque dá uma acalmada, dá um bode às vezes, real. E às vezes, se demais, dá dor de cabeça, né? E náusea. E não intoxicar ninguém com óleo essencial, né? Então, às vezes, botar uma gotinha e cheirar, né? Usar na massagem com óleo vegetal, né? A gente gosta muito. O gerânio, às vezes, e o sálvia, às vezes, ficam um pouco fortes, né? O jasmim é bem... Pegar leve. O jasmim é bom, né? O gerânio e a sálvia, que a gente usa para o trabalho de parto, às vezes eles são um pouquinho mais fortes, pode enjoar, né? Mas a gente tem que avaliar a aplicabilidade de cada método em determinada fase do trabalho de parto, né? Então é isso, é usar a inteligência. Não somos macacos treinados. Temos inteligência e temos que usar para isso, né? Então não adianta, vou botar óleo, vou fazer massagem, vou botar... Não é socar tudo na paciente. É uma coisa de cada vez com aplicabilidade, né? O método, ele tem que ter aplicabilidade. Então, um método utilizado no momento errado, ele não vai ter aplicabilidade. Então, eu tenho que saber usar ele no momento certo, né, Ana? Sim, o rebozo, por exemplo, né? Rebozo eu adoro. Eu gosto também. Rebozo eu adoro. Eu quero fazer um curso de spinning babies. Aí a gente usa o rebozo. O que é o rebozo? É tipo um lençol, é um tecido bem firme que a gente usa pra massagear. Rebozo, na verdade, é um nome mexicano, né? Isso, que as parteiras mexicanas usam... a Naoli, maravilhosa, né? Te falei que eu vou fazer um curso dela ano que vem. Só tem vaga para o ano que vem, gente. São 35 pessoas. A Naoli é uma parteira maravilhosa e ela, então, né, ministra cursos.
e fala muito do rebozo. Então o rebozo é esse tecido que tem essa origem mexicana para poder massagear, né? Então as parteiras mexicanas é que, enfim, difundiram o rebozo. E a gente usa em determinadas fases, a gente usa para cada coisa, né? Sim. A gente usa, por exemplo, para um bebê que tá alto, a gente pode fazer determinados movimentos. Quando a paciente está com dor, a gente pode fazer algumas massagens tanto no quadril. Se ela estiver na posição de 4 apoios, a gente pode dar um apoio para a barriga, aliviando a pressão na lombar, então alivia muito a dor. Também é um método analgésico não farmacológico, né? E a gente pode usar de diversas formas. No consultório da fisiopélvica a gente usa obstétrica e a gente usa também intraparto como doula. A gente usa o rebozo no abdômen, né, baixo, para abrir o estreito superior no final, né? Para esse bebê ir encaixando melhor. A gente usa o rebozo nas assimetrias de pelve também, quando o bebê tá no estreito médio. Então a paciente pode ficar com uma perninha na escadinha e a outra no chão. E aí eu gosto muito de utilizar aqui entre as pernas, né? Eleva a coxa, faz uma... para tentar encaixar esse nenê, né? Fazer ele ir encaixando adequadamente. Para isso, eu também preciso saber tocar a paciente, saber explicar para a equipe que está com a paciente o toque, né? Então, também não adianta eu tocar a paciente, tá alto. Pera, como assim? Tá alto como, né? Tá com quantos centímetros? Tá uma variedade de posição? Qual é a variedade de posição? Tá defletido? Não tá? Enfim, né? Tentar passar o máximo de informações para a equipe técnica auxiliar essa gestante a posicionar bem este bebê, que pode não estar bem posicionado, né? E acontece muito, e as manobras que a gente pode fazer tem agachamento. O agachamento também é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, né? Que ele exige muita energia. A assimetria é mais importante. O que é a assimetria? Às vezes tu tá com um pezinho na escada, vai ser mais efetivo do que tu sair agachando, caminhando no hospital, gastando um monte de energia que tu vai precisar pro expulsivo. Às vezes quando tá na fase latente, já no hospital, eu digo, dorme. Se chegou na latente e daqui a pouco não pode voltar, é de outra cidade, enfim, porque a gente nunca quer internar ninguém na fase latente, né? Mas, enfim, por vezes acontece, e eu digo, relaxa, finge que tá em casa. Assiste um vídeo, vê um filme, né? Vai lendo, pede um iFood, que é comida do hospital, né? E é isso, assim. E aí entrou na fase ativa, tá no início, também não precisa exaurir todas as tuas forças, né? Pensa que talvez o agachamento intenso, ele fique mais lá pro final, né? Então não se desgasta tanto. E por isso também a gente orienta que a paciente faça exercícios físicos ao longo do pré-natal, né? Exercício físico no pré-natal é inegociável, gente. Exercício físico na gestação é inegociável. Por quê? Porque como que o atleta se prepara para a maratona, né? Ele treina. Então, é isso, não é você achar que vai chegar lá sem treino nenhum e vai parir lindamente. Pode ser que você tenha muita sorte e isso aconteça. Não conta com a sorte, né? Não. Na vida a gente não conta só com a sorte, né? A gente se prepara para tudo, né? Então se prepare para o momento. Eu acho muito triste quando eu acompanho algumas gestantes e é muito raro, né? Acontecer, mas às vezes eu pergunto, e aí, como é que tu tá te preparando? Eu vou deixar pra hora, não sei. Como assim? Deixar pra hora? Da onde que tu tirou isso? Vai deixar pra hora, né? Que isso, vai se preparar antes, né? Então, as minhas pacientes, a maior parte, treina, faz algum grau de exercício físico, enfim, né? Nem que sejam caminhadas, né? A gente sabe que o importante é um exercício físico resistido de força, mais o funcional, então não só um nem outro, os dois. E exercícios de alongamento também, né? De mobilidade articular. Então, e também não adianta assim, eu faço fisiopélvica. Fisiopélvica não é exercício físico, né? Tu vai na fisiopélvica, tem o exercício físico lá. Ok, mas este não pode ser o teu exercício físico da gestação, né? Então, vergonha na cara, né, minha filha? Não tem almoço grátis nessa vida. Vai atrás, se coça, vai em busca. Então, é isso, né? Se preparar e não querer achar que tá se preparando, né? Não adianta a gente querer se enganar. Não dá pra se enganar. Não. E quando elas estão querendo se enganar, é importante que a gente, como profissional, deixe isso muito claro, né?
Eu sou muito sincera, às vezes até demais. Não é demais. O que mais que eu tenho aqui? Acho que a gente falou tudo, Ana. O que será que ficou? Falamos sobre o aroma, sobre as parcerias, sobre a educação perinatal. Acredito que a gente tem... O treinamento dos acompanhantes é uma coisa que tem que estar muito afinada, né? Eu já tive paciente que diz assim, não, eu vou querer só meu marido e a doula. E aí eu chego lá, tenho o pai, a mãe e 2 amigas fora. Gente, como assim? Né? Não tem como, não. Vai mandar essa gente embora? Eu, às vezes, mando, né? Eu posso mandar eles embora? Às vezes a paciente, coitadinha, fica com pena e tal, né? Mas eu acho bem complicado quando vai todo mundo junto pro hospital, né? Eu já tive família que comprou sacos de pipoca e ficou esperando lá fora. Gente. Já tive. Loucura, né? Enfim. É que eles queriam maratonar. Eles estavam focados lá, né? Tem de tudo, mas a gente sugere que, né, que a galera só leve acompanhantes treinados pro momento do parto, porque senão realmente eles vão achar, quando começarem a escutar a gritaria, eles vão achar que tá sofrendo. Ai, coitada, por que passar por isso? Já tá sofrendo demais, olha aí. Não precisa, né, gente? Desnecessário passar por todo esse sofrimento. Ou seja, cai por terra tudo que a gente discute no pré-natal, né? Então, procurar uma equipe que esteja alinhada com o teu propósito, né? Caso tu queira parto normal, procure obstetras que queiram, que realmente procura o índice de partos desses obstetras, tu realmente quer parto normal. Se é um índice de 90% cesárea, a gente tem que Conversa muito com o teu profissional, né? No pré-natal. Não existe não falar sobre parto no pré-natal. Não é pra deixar só pra consulta pré-parto. Ainda tá cedo. O profissional que te diz que ainda tá cedo pra falar do parto, foge. Foge que é cilada, Bina. E estar com uma equipe multidisciplinar que esteja te acolhendo, né? Que esteja de acordo com o teu propósito. Acho que isso é o principal também, né, Kelly? Porque a gente vai dar... Eu sempre digo que a humanização não é a via de parto. A gente entrega todo o conhecimento, a gente dá toda a informação, a paciente escolhe, a gente respeita. E a gente tá aqui pra intervir só se necessário, né? Se necessário. Hands off. A gente fica ali, paradinha esperando, né? E paradinha esperando não é não fazer nada, né? Então, por vezes, a gente tem um bebê que não tá bem posicionado e a gente tem que passar, então, pra equipe que esse bebê não tá bem posicionado, né? Se, de repente, tá demorando um pouco mais, a gente tem que passar pra equipe. A gente troca, né, informações ali na hora do trabalho de parto, justamente para ajudar. A gente não fica simplesmente esperando o bebê descer. Não, né? Tem todo um contexto por trás, né? A gente tem que saber onde esse bebê tá, se esse bebê tá descendo. Então, às vezes me perguntam, tá descendo? Tá, mas tá mesmo a dilatação. Mas tá descendo, tá rotando, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas tá igual. E eu digo, mas tá melhor. Tá igual, só no toque, só no número, mas tá melhor. Tá descendo, tá rodando, né? Então, é um bebê que tá se encaixando ali. Dilatação não é tudo, né? Então, quando o teu profissional te toca, naquele momento, tem que ser dito quanto tem de dilatação, tem que ser dito em que altura está, os planos de DELI, se tem uma doula, uma físio, uma enfermeira, tudo isso tem que ser muito compartilhado. E mesmo se não tivesse, a paciente quer saber, né? Tem que explicar exatamente, enfim, onde este bebê está na pelve, virado para onde, fletido, defletido, assinclítico, não assinclítico. O toque não é só a dilatação, é uma série de outras informações que estão ali também, né? Uma vez eu tive uma amiga que fez uma observação sobre um colega que estava tocando, que ela disse que ele tocou, ele botou o dedo na vagina da paciente e ficou olhando para cima, assim. Ela disse que achou aquilo tão estranho. Eu falei, amiga, é que no toque, sabe, a gente toca e não é simplesmente para ver ali a dilatação, toca, né? Ver ali onde que tá a sutura, para que lado que tá, né? E nisso a gente avalia todas essas coisas que eu falei. Então, ela deve ter visto o colega ali, ela achou estranho, mas eu sabia que no fundo ele tava ali, tentando entender, né, o que estava acontecendo e realmente qual era a posição que esse bebê tava. Então, o toque ele não é simplesmente para falar de dilatação, né? E aí tem que ser compartilhado com a equipe justamente para guiar a equipe no exercício a ser feito.
Acho que a gente falou tudo, né? Ai, gente, acho que a gente falou tudo sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor. Ana, Obrigada. Muito obrigada, meu amor. Um prazer conversar contigo. Trarei a Ana para mais vídeos, com certeza, porque ela é maravilhosa. E a gente quer gravar muito sobre educação, uma educação sexual, tá, gente? A Ana tem um projeto bem legal e a gente vai falar no próximo, né, Ana? Tá bom. Obrigada, Kelly. Obrigada, amor. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.